Quem de nós nunca sentiu o vazio, a dor da partida, a saudade que aperta o peito por alguém que amamos profundamente? É um sentimento que nos visita, que nos confronta com a fragilidade da existência e nos faz questionar sobre o sentido da vida, sobre o depois. A alma se inquieta, busca respostas, um consolo para a ausência que parece tão definitiva. Nesses momentos de vulnerabilidade, de questionamentos profundos, a mente anseia por uma luz, por um entendimento que vá além do que os olhos podem ver. E se o amor, esse elo sagrado que nos une, fosse capaz de transcender as barreiras do tempo e do espaço, e nos revelasse uma conexão que jamais se desfaz, uma ponte invisível, mas real, que nos liga àqueles que amamos. Imagine a possibilidade de reencontrar, não apenas na memória, mas em uma dimensão onde os laços mais puros jamais se rompem. É uma jornada que nos convida a repensar a vida e a morte, a encontrar consolo na certeza de que o afeto mais genuíno é, de fato, eterno. Essa é a promessa de esperança que ressoa em nossos corações, e é com a voz serena e compassiva de Divaldo Franco que buscamos essa compreensão. Ele, com sua vida dedicada ao amor e à sabedoria, nos guia por esse caminho de fé e de luz. Suas palavras são um bálsamo, um convite para desvendar o mistério de que a vida segue e o amor. O amor permanece. Ele nos lembra que somos almas em evolução e que a separação é apenas um véu, não um fim. Convido você a embarcar conosco nesta reflexão profunda, a abrir seu coração para a possibilidade de uma conexão que transcende. Deixe que a calma invada seu ser e permita-se sentir a presença desse amor que nunca se esvai. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe seus pensamentos e sentimentos aqui nos comentários. Sua perspectiva enriquece nossa jornada. Quem de nós nunca buscou uma resposta? Um consolo para a alma que se sente perdida na dor da ausência. É natural, humano, questionar o que acontece depois que um ente querido parte. A mente e o coração anseiam por uma luz que ilumine a escuridão da saudade. E nessa busca, nesse anseio por um entendimento maior, nos deparamos com a primeira e mais fundamental das verdades espirituais. Uma verdade que ecoa através dos tempos e que a sabedoria de Divaldo Franco nos ajuda a sentir com o coração. A alma é imortal. Ela não morre. Não se desfaz como a matéria. A vida, em sua essência mais profunda, continua. Não é um fim, mas uma transformação, uma passagem. Imagine uma borboleta que deixa o casulo para alçar voo em sua nova e gloriosa forma. O casulo se desintegra, mas a vida que estava ali, a essência, ganha os céus. É uma metáfora simples, mas profundamente reveladora. Aquilo que amamos, aquilo que nos constitui, não se apaga. Apenas muda de estado, de dimensão. Essa compreensão de que a vida prossegue, de que a alma é eterna. É um bálsamo para o espírito aflito. É a semente da esperança que brota no solo da fé. E para sentir isso de perto, para tocar essa verdade com o coração, quero lhe contar uma história singela. Uma história que nos lembra da presença invisível, mas tão real, daqueles que amamos. Havia uma pequena menina chamada Ana, com seus cabelos castanhos e olhos curiosos. Ana amava sua avó, Dona Sofia, com todo o seu pequeno coração. Dona Sofia era um abraço macio, um cheiro de bolo de fubá no ar, e mãos que sabiam plantar as mais lindas flores no jardim. Seu cantinho preferido era junto aos pés de jasmim, que exalavam um perfume doce e inconfundível nas noites de verão. Dona Sofia ensinara Ana a sentir o perfume das flores, a conversar com elas, a ver a beleza em cada pétala. Um dia, a notícia veio como um sopro frio.
Dona Sofia partira. O mundo de Ana, antes tão colorido, pareceu cinzento, sem brilho. Ela sentia a ausência da avó em cada canto da casa, em cada brinquedo, em cada silêncio. A saudade era um nó na garganta, um peso no peito que mal a deixava respirar. Ela ia ao jardim, mas as flores pareciam ter perdido a graça, e o jasmim, o jasmim parecia chorar com ela. Certa tarde, Ana estava sentada no banco do jardim, perto dos pés de jasmim que a avó tanto amava. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Ela sentia-se sozinha. Um vazio enorme. De repente, uma brisa leve passou. E com ela, um perfume, um aroma de jasmim tão intenso, tão nítido, que Ana sentiu como se estivesse mergulhando nas lembranças mais doces da avó. Não era a estação das flores de jasmim. Elas não deveriam estar exalando aquele perfume tão forte. Mas ali estava, envolvendo-a como um abraço invisível. Ana fechou os olhos e, por um instante, sentiu uma leve pressão em sua mãozinha, como o carinho suave de Dona Sofia, um afago que ela conhecia tão bem. Aquele cheiro, aquele toque, não eram apenas memórias, eram uma presença. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana. Mas não era uma lágrima de tristeza vazia. Era uma lágrima de reconhecimento, de um amor que não se fora, que permanecia ali, no ar, no perfume, no coração. Ela abriu os olhos e sorriu. Um sorriso meigo, cheio de uma nova compreensão. A avó não estava longe, estava apenas em outro lugar. Mas a conexão, o amor, a essência de Dona Sofia, ainda se fazia sentir. Aquele momento, aquele perfume de jasmim inesperado, foi o primeiro entendimento de Ana, de que o amor verdadeiro transcende, de que a vida, em sua forma mais pura, é eterna. A alma de Dona Sofia não se extinguira, apenas continuava sua jornada. E o elo de amor que as unia era forte demais para se romper com a despedida física. Essa é a beleza da imortalidade da alma. Não é uma teoria distante, mas uma verdade palpável no coração, nos sentimentos, nas pequenas e grandes manifestações do amor que perdura. É a certeza de que somos mais do que um corpo físico. Somos espírito, somos luz, em constante evolução. E essa luz, a luz da nossa alma, nunca se apaga. Ela segue seu caminho, aprendendo, amando, crescendo. É um rio que corre para o mar, sempre em movimento, sempre em transformação. A partida de alguém que amamos não é o fim da história. É apenas uma nova página, um novo capítulo na jornada eterna da alma. Assim, o primeiro entendimento nos abraça com a certeza de que a vida continua e que o amor, esse elo sagrado, é a ponte invisível que nos conecta, para sempre, a quem partiu. É a promessa de que a saudade, embora dolorosa, pode ser temperada com a esperança de um reencontro, de uma continuidade, de um amor que nunca se esvai. Mas como esse amor se manifesta, depois da despedida física, como sentimos essa conexão, esse laço invisível, que Divaldo Franco tanto nos fala. Não é algo que podemos tocar com as mãos, ou ver com os olhos físicos. É uma percepção mais sutil, que acontece no coração, na alma. É uma melodia que a alma reconhece, mesmo quando a mente ainda busca compreender. Pensemos na força do amor. Ele não é limitado pela matéria, pela distância, pelo tempo. O amor é energia, é essência, e essa essência permanece, vibrando, envolvendo aqueles que amamos. É como o perfume de uma flor que se espalha pelo ar, mesmo quando a flor já não está ali, visível. É uma presença que se faz sentir, de maneiras delicadas, inesperadas,
mas profundamente reais. Muitos de nós já experimentamos esses sinais, essas pequenas mensagens que parecem vir de um lugar além. Um sonho vívido que nos traz um abraço, uma palavra de consolo, um cheiro familiar que surge do nada e nos remete a alguém querido. Uma música que toca no rádio, exatamente no momento em que a saudade aperta mais forte e nos traz uma lembrança doce, uma sensação de paz. São essas as manifestações do laço invisível. O amor tece uma rede de carinho, de amparo, que nos alcança mesmo quando pensamos estar sozinhos. É a certeza de que a vida segue e que aqueles que amam verdadeiramente continuam a nos amar, de onde quer que estejam. É a delicadeza do Espírito a nos dizer: eu estou aqui, eu te amo, eu te espero. Quero compartilhar com você uma história que nos ajuda a sentir essa verdade com mais clareza. Era uma vez, em uma pequena casa com um jardim florido, uma mulher chamada Laura. Laura tinha um coração enorme e um amor sem medidas pelo seu filho pequeno, Gabriel. Gabriel era um menino de olhos curiosos e um sorriso que iluminava qualquer dia cinzento. Ele adorava correr pelo jardim e colecionar pedrinhas brilhantes que encontrava no caminho. A vida, porém, é feita de ciclos, de chegadas e partidas. E um dia, o pequeno Gabriel partiu, deixando um vazio imenso no coração de Laura. Uma dor que parecia não ter fim. As noites eram longas, e as manhãs vinham com um peso no peito. Laura sentia a ausência do filho em cada canto da casa, em cada brinquedo deixado no chão. A saudade era um mar revolto que a engolia. Ela tentava encontrar consolo, mas parecia em vão. O mundo parecia ter perdido sua cor. Seu jardim, antes vibrante, parecia murchar junto com sua alma. Ela ansiava por um sinal, por uma certeza de que Gabriel ainda estava ali, de alguma forma, perto dela. E foi assim, aos poucos, que os sinais começaram a surgir. De início, Laura pensava ser apenas imaginação, fruto da saudade, mas eles se tornaram mais frequentes, mais nítidos, mais reais. Uma manhã, enquanto regava as flores, ela encontrou uma pequena pena branca no chão, bem no meio de suas margaridas preferidas. Gabriel sempre dizia que penas eram mensagens dos anjos. Laura sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Mas era uma lágrima diferente, com um toque de doçura. Em outra ocasião, ela estava na cozinha, preparando o bolo de fubá que Gabriel tanto amava, mesmo sem apetite para comê-lo. A saudade a apertava. De repente, sentiu um cheiro suave, um aroma de terra molhada e grama fresca. O cheiro que Gabriel trazia quando voltava de suas brincadeiras no jardim. O cheiro envolveu-a como um abraço invisível. E por um instante, ela sentiu o calorzinho da mão do filho na sua. Uma sensação tão real, tão viva. Mas foram os sonhos que mais a tocaram. Em seus sonhos, Gabriel vinha até ela, não como uma despedida, mas como uma visita alegre. Ele corria pelos campos verdes, brincava com borboletas. E seu sorriso era o mesmo, vibrante, feliz. Ele a abraçava, e Laura sentia o calor do abraço, a maciez dos seus cabelos. Ao acordar, a dor da ausência não desaparecia por completo, mas vinha acompanhada de uma paz profunda, uma certeza de que Gabriel estava bem, feliz, e que o amor deles continuava, intacto. Laura começou a entender que essas não eram meras coincidências, eram as manifestações do amor de seu filho. Era o laço invisível que os unia, mais forte do que a distância, mais poderoso do que a própria morte. Ela percebeu que o amor não se desfaz, ele se transforma, se sutiliza e encontra novas formas de se expressar, de se fazer presente,
Esses sinais, essas sensações, são a linguagem da alma. As mensagens que o Espírito envia para acalmar o coração. Para nos dizer que a vida é um rio que corre e que as margens se encontram mais adiante. É a intuição falando mais alto que a razão. É o coração sentindo aquilo que os olhos não podem ver. Não precisamos de provas materiais para sentir o amor. O amor é a prova em si. Ele é a força que une, que reconecta, que transcende todas as barreiras. E Divaldo Franco, com sua sabedoria e seu coração generoso, sempre nos lembra dessa verdade. O laço invisível é real, é palpável no sentimento, na emoção, na certeza de que somos eternos e que o amor que cultivamos aqui, conosco e com o próximo, é o que nos acompanha sempre. É a chama da vela que bruxuleia, mas não se apaga. É a brisa suave que toca o rosto e traz consigo a lembrança de um carinho. É a estrela que brilha no céu noturno e nos faz lembrar de um olhar amoroso. O amor é a nossa maior herança e é ele que nos mantém conectados para sempre a quem amamos. Essa compreensão, essa delicadeza da conexão espiritual nos traz um consolo que vai além das palavras. É a certeza de que não estamos sozinhos, de que a vida é um grande abraço e que em cada amanhecer, em cada pôr do sol, em cada flor que desabrocha, podemos sentir a presença amorosa daqueles que partiram, mas que jamais se foram de verdade. Eles estão apenas em outro plano, mas o amor, o amor os traz para perto, sempre, pelo laço invisível que nos une eternamente. Se o amor é esse laço que nos une, que transcende a matéria, será que ele também nos permite um reencontro, um abraço que vai além do tempo e do espaço? Sim, essa é a promessa mais doce que a espiritualidade nos oferece. A certeza de que a vida é um ciclo e que as almas que se amam inevitavelmente se reencontram. Mas como se dá esse reencontro? Não como imaginamos muitas vezes, com uma volta ao corpo físico ou uma aparição material. É algo muito mais sutil, muito mais profundo. É um encontro de almas, uma sintonia de corações que se reconhecem para além das formas. É uma experiência que transcende o que os olhos podem ver e que a mente racional muitas vezes luta para compreender. Mas o coração, o coração sente e sabe. Pensemos em Marcos, um homem de semblante sério, mas com um coração carregado de ternura e alguma mágoa silenciosa. Marcos tinha uma relação complexa com seu pai, o Senhor João, um homem de poucas palavras, de um amor que se manifestava em gestos, mas que raramente era verbalizado. Havia entre eles um carinho profundo, mas também muitos silêncios, muitos entendimentos que ficaram presos na garganta. E o tempo, esse mestre implacável, não esperou. João partiu, deixando em Marcos não apenas a saudade, mas o peso do que não foi dito, do abraço que não foi dado, da conversa que nunca aconteceu. Os dias de Marcos eram cinzentos. A ausência do pai era uma sombra que o seguia. Ele sentia um vazio que parecia não ter preenchimento. Tentou de tudo para aliviar a dor, mas o arrependimento o corroía. De não ter buscado mais, de não ter se permitido ser mais vulnerável, de não ter compreendido o amor do pai em sua plenitude. Uma noite, em um desses momentos de profunda introspecção, enquanto a cidade dormia e o silêncio preenchia seu quarto, Marcos se permitiu chorar. Chorar não apenas a ausência, mas a dor do não dito, do não feito. Ele sentia um anseio profundo por um sinal, por uma certeza de que o amor deles ainda existia, de que havia perdão para os erros e as falhas dele e do pai. E foi nesse momento de entrega total, de vulnerabilidade, que a paz o envolveu. Uma paz diferente,
que não vinha do esquecimento, mas da compreensão. Ele fechou os olhos e uma imagem se formou em sua mente, não como um sonho, mas como uma vívida realidade interior. Viu seu pai, não com a expressão fechada que tanto o marcou, mas com um semblante sereno, um sorriso suave nos lábios, e um olhar que transmitia um amor que Marcos nunca havia sentido tão claramente em vida. Não houve palavras, não houve explicações, apenas uma troca de sentimentos, uma comunicação de almas. Marcos sentiu o abraço do pai, um abraço que não era físico, mas que o preencheu por inteiro, dissipando toda a dor, todo o remorso. Ele sentiu o perdão, e mais do que isso, sentiu que nunca houve culpa de verdade, apenas a incompreensão dos caminhos da vida. Aquele reencontro, etéreo e real ao mesmo tempo, lavou sua alma. Ao abrir os olhos, o quarto ainda estava ali. A luz da lua ainda entrava pela janela, mas Marcos não era mais o mesmo. O peso em seu peito havia se desfeito. A saudade ainda existia, mas agora vinha temperada por uma serenidade profunda, pela certeza de que o amor de seu pai era eterno e que a conexão entre eles jamais se romperia. Essa é a beleza do reencontro de almas. Ele não depende de uma data marcada ou de uma circunstância externa. Ele acontece quando o coração está pronto, quando a alma se abre para a compreensão, para o perdão, para o amor incondicional. É a harmonização dos sentimentos, o desatar dos nós que amarram o espírito. É a ponte que se constrói com a luz da compaixão e com a força da fé. Divaldo Franco, com sua vida dedicada a semear o amor e a sabedoria, nos ensina que o perdão é a chave mestra para esses reencontros. Não é apenas perdoar o outro, mas perdoar a si mesmo, pelas falhas, pelos erros, pelas palavras não ditas. É compreender que somos almas em evolução e que a jornada de cada um é única, com seus desafios e aprendizados. Quando cultivamos o amor puro, a caridade, a bondade, estamos sintonizando nossa alma com as vibrações elevadas daqueles que nos amam e que nos esperam. É como acender uma vela em um quarto escuro. A luz se propaga e ilumina os caminhos, tornando o reencontro possível, em diferentes dimensões, em diferentes planos de existência. Esses reencontros podem ocorrer de inúmeras formas. Em um sonho lúcido, que nos traz uma conversa, um conselho, um abraço. Em uma meditação profunda, onde sentimos uma presença amorosa, uma paz inabalável. Em um momento de prece fervorosa, onde o coração se eleva e toca o coração do outro. Ou até mesmo em um sentimento repentino de alegria, de clareza, que nos invade e nos traz a certeza de que não estamos sozinhos. São momentos de graça, que nos trazem a confirmação de que a vida é um contínuo. E que as afeições verdadeiras jamais se apagam. É a alma reconhecendo sua origem, sua essência divina, e a conexão com outras almas que seguem a mesma jornada. É a sensação de voltar para casa, de encontrar um porto seguro, um abraço que acalma todas as tempestades da vida. E nesse reencontro, não há mais espaço para a culpa, para o remorso, para a dor da separação vista como um fim. Há apenas a compreensão de que cada jornada é única e que o amor é o fio de ouro que tece todas as existências. É a paz que inunda o coração, a serenidade que acalma a mente, a certeza de que tudo está no seu devido lugar, na grande teia da vida. A vida continua e o amor se expande, abraçando a todos. A cada passo de nossa jornada, estamos nos aproximando, não apenas dos reencontros com aqueles que amamos, mas também do reencontro com a nossa própria essência, com a nossa verdade mais profunda. Permita-se sentir essa possibilidade, essa esperança,
Deixe que a ideia do reencontro seja um bálsamo para sua alma. Um convite para cultivar o amor em cada gesto, em cada palavra, pois é no amor que reside a chave para todas as conexões, para todas as continuidades, para todas as alegrias da alma. A brisa do mar que toca seu rosto, o perfume do jasmim que surge inesperadamente, a canção que traz uma lembrança querida. Tudo isso são ecos do reencontro que já acontece, em diferentes níveis, em diferentes dimensões. É a vida a nos sussurrar que o amor é eterno e que a separação é apenas um breve intervalo na infinita dança das almas. Se o amor é esse laço que nos une, que transcende a matéria, se o reencontro é uma promessa real para a alma, como tudo isso se traduz em nossa vida aqui e agora. Como essa compreensão mais profunda transforma o nosso dia a dia, a nossa forma de ver o mundo e de nos relacionar com o outro. É nesse ponto que a sabedoria de Divaldo Franco nos convida a uma transformação interior, a uma vivência mais plena e consciente. Quando a alma compreende a sua imortalidade e a eternidade dos laços de amor, algo em nós se modifica. A dor da perda não desaparece por completo. Ela se transmuta. Deixa de ser um vazio que consome e se torna uma saudade serena, temperada pela esperança e pela gratidão. E dessa transformação interior brotam virtudes que enriquecem nossa existência. A compaixão, a paciência e a gratidão. A compaixão. A compaixão ganha uma nova dimensão. Passamos a ver cada ser humano como um irmão de jornada, uma alma em evolução, assim como nós, cada um com suas lutas, seus desafios, suas dores e suas alegrias. Julgamos menos, estendemos a mão com mais facilidade, porque entendemos que todos estamos no mesmo barco, buscando a luz, buscando o amor. A dor do outro já não nos parece tão distante, tão alheia, ela nos toca, nos convida à solidariedade, ao amparo, a um abraço sincero. A paciência também se manifesta de forma mais suave. As dificuldades da vida, os desencontros, as esperas, passam a ser vistos como oportunidades de aprendizado, de crescimento. Sabemos que o tempo do espírito é diferente do tempo do relógio, que cada experiência, por mais dolorosa que seja, carrega em si uma lição valiosa para a alma. A pressa diminui, a ansiedade se acalma, porque confiamos que a vida tem seus próprios ritmos, seus próprios desígnios, e que tudo, no devido tempo, se encaixa no grande plano divino, e a gratidão, essa linda flor da alma, floresce com mais intensidade. Agradecemos não apenas pelas alegrias, mas também pelos desafios que nos fizeram mais fortes. Agradecemos pela oportunidade de amar, de viver, de sentir, de aprender. A beleza das pequenas coisas se revela. Um raio de sol que entra pela janela, o canto de um pássaro ao amanhecer, o perfume de uma flor, o sorriso de uma criança. Tudo se torna um presente, uma bênção. Porque compreendemos a preciosidade de cada instante, a dádiva da existência. Quero lhe contar a história de Clara, uma mulher que sentiu na pele a transformação que a compreensão dessas verdades pode trazer. Clara era uma artista, vivia para suas telas, para as cores vibrantes que pintava. Seu maior amor era seu marido, Pedro, um homem de riso fácil e um olhar que a acalmava. Eles compartilhavam não apenas a vida, mas também um sonho, o de construir um pequeno ateliê no campo, onde a natureza seria a inspiração para suas criações. Um dia, a vida, em sua imprevisibilidade, trouxe a partida de Pedro. Clara sentiu seu mundo desmoronar. As cores de suas telas se tornaram cinzentas. O pincel parecia pesado demais em suas mãos. Ela se fechou em si mesma. A dor da ausência a consumia.
O ateliê dos sonhos, que antes era um projeto de amor, agora era apenas uma lembrança dolorosa. Um vazio que Pedro havia deixado. Ela sentia raiva, tristeza, um desamparo profundo. Meses se passaram, e Clara continuava mergulhada em sua dor, até que uma amiga, com a delicadeza de quem ama, lhe trouxe um livro sobre a continuidade da vida e a imortalidade da alma. Clara, relutante no início, começou a ler, e a cada página, uma luz suave parecia acender em seu coração. As palavras de Divaldo Franco, que a amiga havia indicado, falavam de amor, de esperança, de reencontro, não como um fim, mas como uma nova etapa. Aos poucos, Clara começou a olhar para a vida com outros olhos. Ela releu as cartas de Pedro, e em vez de sentir apenas a dor da perda, começou a sentir a gratidão pelos anos que viveram juntos, pelo amor que os uniu. Ela se lembrou de uma conversa em que Pedro dizia que o amor era como a luz do sol, que nunca se apaga, apenas se esconde atrás das nuvens, para brilhar novamente. Um dia, Clara foi ao campo onde sonhavam construir o ateliê. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e roxo. Ela sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, e por um instante, sentiu o perfume de Pedro, o cheiro de terra molhada e tinta a óleo, que ele tanto gostava. Não era uma alucinação, era uma presença, um abraço invisível que a envolvia. E nesse momento, uma lágrima escorreu, mas era uma lágrima de paz, de reconhecimento. Ela pegou seu pincel, que estava guardado há tanto tempo, e começou a pintar. Não pintou o vazio, mas a luz que sentia, a esperança que renascia. As cores voltaram às suas telas, não com a mesma intensidade de antes, mas com uma suavidade, uma profundidade que antes não existia. Ela começou a pintar paisagens, flores, e em cada obra, ela sentia a presença de Pedro, não como uma ausência, mas como uma inspiração, uma energia que a impulsionava. Clara decidiu construir o ateliê, mas não sozinha. Ela convidou outros artistas, amigos, para que o espaço fosse um lugar de criação, de partilha, de amor. Ela começou a dar aulas de pintura para crianças carentes, e via nos olhos delas a mesma luz que havia encontrado em si mesma. A dor da perda não desapareceu, mas se transformou em compaixão, em paciência, em uma gratidão imensa pela vida e pela certeza de que o amor de Pedro continuava ali, em cada pincelada, em cada sorriso que ela recebia. A vida de Clara se tornou um testemunho vivo de que a alma é imortal e que o amor é a ponte que nos conecta a todos. Ela não esperou o reencontro em um plano distante. Ela o viveu a cada dia, na transformação de seu coração, na sua capacidade de amar e de servir. Essa é a verdadeira transformação interior. Não é ignorar a dor, mas transcendê-la. É encontrar um novo propósito na existência. É viver com mais compaixão, com mais paciência, com mais gratidão. É entender que cada um de nós é um farol de luz e que nossa jornada é um convite constante ao amor incondicional. Essa compreensão nos prepara para um futuro de paz, de propósito, nos ajuda a construir um legado de amor que transcende a nossa própria existência física. É a chama da vela que, mesmo bruxuleando, ilumina o caminho para muitos. É a brisa suave que nos lembra que a vida é um constante fluir e que em cada momento podemos sentir a presença amorosa do Divino e daqueles que nos amam para sempre. Assim, chegamos ao fim de nossa jornada, mas não ao fim da compreensão. Percebemos que somos todos parte de algo muito maior, de uma teia divina de amor e luz. Cada alma, uma centelha do Criador, conectada a todas as outras. É como um vasto oceano, onde cada gota d'água é única, mas indivisível do todo.
Somos um, em essência, em propósito, buscando a mesma luz que nos criou. Divaldo Franco, com sua vida de entrega, nos mostra que o amor não é apenas um sentimento. É a lei maior do universo. É a força que move as estrelas, que faz a flor desabrochar, que une os corações. Quando amamos, transcendemos as barreiras do ego, da individualidade e nos conectamos a essa unidade universal. A dor da separação, então, se dissolve na certeza de que ninguém está verdadeiramente sozinho, de que somos amados e amparados por essa força cósmica e pelos irmãos de jornada, visíveis e invisíveis. A imortalidade da alma, o laço invisível do amor, o reencontro em espírito, a transformação interior que nos torna mais compassivos, pacientes, gratos. Tudo isso aponta para uma única verdade profunda: a unidade de toda a vida. Somos filhos do mesmo Pai, habitantes da mesma morada cósmica. A vida na Terra é uma escola, um campo de aprendizado onde refinamos nossa capacidade de amar, de servir, de evoluir. Cada gesto de bondade, cada palavra de consolo, cada pensamento de paz que emitimos, é uma vibração que se espalha, que toca outras almas, que fortalece essa teia de amor universal. Não somos meros observadores. Somos construtores dessa realidade mais elevada. Somos a chama que ilumina, a brisa que acalma, o abraço que conforta. E essa é a nossa maior missão: amar sem limites, sem fronteiras. Que essa reflexão acenda em seu coração a certeza de que a vida é um presente divino e que o amor é a chave para desvendar todos os mistérios. Que você possa sentir a presença amorosa dos seus entes queridos, não apenas na memória, mas na vibração do amor que os une a você. Que a paz invada seu ser e que a esperança seja a sua eterna companheira. Reflita comigo por um instante. Se o amor é eterno, se a vida é contínua, e se somos todos parte de uma mesma luz divina, qual é o legado que queremos deixar? Qual é a semente de amor que estamos plantando hoje, para o amanhã? Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: eu sinto a luz. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e compartilhe com alguém que possa precisar desta mensagem.